vamos começar para não atrasar muito. E esta realmente é uma sessão sobre o 28º regime, e a estrutura societária é o link. Estamos a organizar aqui através da Direção-Geral da Economia por duas questões essenciais, uma delas porque é uma negociação europeia e uma outra porque também fazemos parte de um grupo onde este tema está a ser abordado. Para quem não me conhece, o meu nome é Anabela Silva, sou diretora do Departamento de Políticas de Competitividade e comigo nesta equipa vão estar e também a participar estarão a Sílvia Bolona e a Paula Sobral, que pertencem ao mesmo departamento, e também a colega Ana Cunha, do Departamento dos Assuntos Europeus. Penso que não tenham objeções, mas caso tenham, digam por favor. Esta sessão vai ser gravada também até para nosso futuro interesse de alguma necessidade que tenhamos. Portanto, se tiverem alguma objeção, por favor, coloquem na conversa e, caso contrário, passaremos à gravação da mesma. Bem? Relativamente ao que nós estamos aqui, vamos fazer primeiro um enquadramento desta iniciativa, o que é o 28º regime, que está ainda numa fase relativamente inicial e visa o quê? Visa um enquadramento jurídico europeu, que é uma opção, no fundo é uma opção para as empresas. Trata-se de uma proposta que pretende simplificar e harmonizar as regras no mercado interno, oferecendo uma alternativa adicional também aos regimes nacionais existentes, que, como sabemos, são diferenciados de país para país. Nesta sessão, o que nós pretendemos é enquadrar a iniciativa, explicar o porquê deste tema e o porquê que é tão relevante para as empresas portuguesas e, sobretudo, ouvir da vossa parte e recolher contributos que nos permitam depois fundamentar a posição nacional ao longo do processo europeu. Este envolvimento é essencial, uma vez que a proposta ainda se encontra em fase de negociação e existe uma margem para algumas clarificações e ajustamentos também. Nós convidamos, para além de associações empresariais e confederações, também algumas empresas que assumem aqui um papel central, quer na divulgação desta iniciativa junto aos seus associados, quer como ponte entre as empresas e o nosso papel, que é depois a definição da posição nacional, que é, no fundo, assegurar que as preocupações das próprias empresas e do tecido empresarial são devidamente tidas em conta no debate europeu. Importa referir que já houve uma consulta pública inicial da consulta europeia, a qual se encontra encerrada, mas estão ainda abertas outras vias de participação. Por um lado, um questionário que foi preparado por nós no âmbito de uma rede, da rede dos main-voice, e que será apresentado nesta sessão, e por outro também um convite à apreciação da Comissão que permite o envio ainda de contributos adicionais. No fundo, esta sessão procura informar, mobilizar, ter a vossa participação e garantir que a vossa voz, ou seja, as empresas portuguesas, as suas preocupações podem ser refletidas nas instâncias europeias onde este tema está a ser ainda debatido. Em relação à agenda, aquilo que nós temos programado é fazer, obviamente, o enquadramento do 28º regime e, para tal, eu passo a palavra à Sílvia Bolona. Olá, bom dia. O 28º regime é uma iniciativa da Comissão Europeia, foi apresentada em março de 2026 e propõe a criação de um quadro jurídico europeu facultativo e harmonizado, pelo qual as empresas podem optar em alternativa aos 27 regimes nacionais existentes. Este regime não substitui os regimes nacionais, mas cria uma opção adicional para as empresas que considerem vantajoso operar com regras comuns à escala europeia. Ela surge como uma resposta à fragmentação nacional atual do mercado interno, onde as empresas enfrentam regras diferentes em cada Estado-membro, gerando custos, complexidade administrativa e obstáculos à expansão além fronteiras. O 28º regime pretende precisamente reduzir essa fragmentação através de regras mais simples, unificadas e fortemente digitalizadas, aplicáveis ao ciclo de vida da empresa. O foco central desta iniciativa é, acreditamos nós, reforçar a competitividade da economia europeia,
promovendo a inovação e facilitando a escalabilidade das empresas no espaço europeu. Ao criar este enquadramento mais previsível e uniforme, o regime pode tornar mais fácil a criação, o crescimento e a internacionalização das empresas, em especial as PMEs, as startups e as scale-ups, que são mais sensíveis à complexidade regulatória. Importa também sublinhar que o 28º regime coexiste com os regimes nacionais, garantindo às empresas a liberdade de escolha. Cada empresa poderá avaliar se esse enquadramento europeu, moderno e favorável à inovação responde melhor às suas necessidades e estratégias de crescimento. O que falei antes, vou voltar atrás, está previsto numa comunicação da Comissão que é a 320. Temos aqui os links e depois podem aceder. Agora, só muito rapidamente, vou referir o regulamento, uma proposta de regulamento, que é a comunicação 321, em que veio prever a criação da EU Inc., que é uma nova forma societária europeia. Conforme já referido, trata-se de um regime opcional, totalmente digital e baseado em regras harmonizadas. Está aberto a empresas de qualquer dimensão e setor e as matérias, mas é importante sublinhar que as matérias fiscais, o direito laboral, continuam a ser reguladas a nível nacional. Para além destas duas comunicações, é importante referir alguns aspectos que surgem aqui. Para as empresas, incluindo as PMEs e startups, este regime pode trazer mudanças práticas ao longo do ciclo de vida empresarial. Desde logo, prevê a constituição mais rápida e menos burocrática. Prevê em 48 horas, por menos de 100 euros, sem capital mínimo. Embora em Portugal já exista alguma celeridade nesta constituição de empresas, isto não existe na União Europeia em geral e não existe quando se quer criar uma empresa deste tipo. Pronto, é uma novidade. Desde logo, esta proposta aponta então para esta Constituição mais rápida, menos burocrática, os procedimentos digitais, como já referi, sem capital mínimo. Isto pode baixar significativamente as barreiras de criação de novas empresas e introduz regras societárias mais simples e harmonizadas, que podem aumentar a previsibilidade jurídica, reduzir custos de contexto, particularmente relevantes para empresas que operam ou pretendam operar em vários Estados-membros. E outro aspecto que achamos que tem impacto potencial é a facilitação do acesso ao investimento e ao financiamento, com procedimentos mais ágeis e instrumentos concebidos para responder às necessidades de empresas em crescimento. Importante também para as startups e scale-ups que dependem do financiamento externo para escalar. Por último, o 28º regime pode também apoiar a expansão transfronteiriça porque permite que empresas operem com um único enquadramento jurídico europeu, reduzindo fricções administrativas e legais na sua internacionalização dentro do mercado interno. Como dizia, há mais uma recomendação que surgiu no mesmo pacote. Trata-se de uma recomendação que vem definir empresas inovadoras em fase de arranque inovadoras e em fase de expansão inovadoras. É a recomendação 1800 final. Esta recomendação é um instrumento não vinculativo, mas também com elevada relevância prática e é concebido para assegurar a classificação coerente em todos os Estados-membros e combater a fragmentação existente que conduz a um acesso desigual aos regimes de apoio públicos para este tipo de empresas. A recomendação vai responder a um problema amplamente reconhecido, que é a coexistência de múltiplas definições nacionais e setoriais, que pode levar a situações em que uma empresa é considerada inovadora num Estado-membro, mas não no outro, e isso dificulta o acesso ao financiamento e a esta expansão transfronteiriça. Para o efeito, estabelece critérios objetivos e comparáveis, baseados designadamente no investimento em inovação, na idade, na dimensão e no crescimento da empresa, bem como nas especificidades das tecnologias profundas, portanto, a Deep Tech. Também importa aqui sublinhar que esta recomendação não altera as definições existentes de PME, nem cria novas obrigações para as empresas. O propósito é reforçar a coerência, previsibilidade e eficácia das políticas públicas dirigidas ao ecossistema empresarial, que é inovador,
Portanto, sendo passível de utilização pela Comissão e pelos Estados-membros, bem como pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Fundo Europeu de Investimento. Portanto, neste sentido, esta recomendação vem assumir também uma relevância no contexto do 28º regime e facilita a mobilidade, o crescimento e a escala das empresas inovadoras à escala do mercado interno. Vamos agora falar aqui especificamente do regulamento e do processo de negociação em curso. Ele encontra-se ainda em fase inicial de negociação a nível europeu, será discutido no Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu, o que significa que existe margem para classificações e ajustamentos. E para nos falar um pouco sobre esta proposta de regulamento e o processo de negociação em curso, eu vou passar a palavra à Ana Cunha, nossa colega do Departamento de Assuntos Europeus, que vai passar a partilhar. Portanto, eu vou agora parar a partilha e ela vai partilhar a apresentação dela e depois continuaremos de seguida. Ana, o som está muito baixo. Está baixinho, Ana. Peço desculpa. Já me ouvem assim? Continua a ouvir-se muito baixinho. Pois. Um momento, peço desculpa porque não sei porque é que isto está a acontecer. Vamos só aguardar um pouco, que a Ana está ali a resolver a questão do som. Eu posso aproveitar, vou aqui falando, nós estamos aqui a receber algumas mensagens no chat. Nestas mensagens estamos a solicitar a apresentação. Eu penso que já foi indicado sim, que nós podemos depois enviar, desde que nos facultem os vossos e-mails no chat, podemos enviar depois a apresentação após este evento. Portanto, sintam-se à vontade para deixar o vosso contacto. Também qualquer Sofia, esclarecimento. desculpa, Silvia, eu se calhar sugeria uma coisa, enquanto a Ana tenta resolver a parte do som, ao invés de ter esta questão da parte europeia, se calhar passávamos já para o questionário do SNEIVOI e voltávamos depois à A já está. apresentação da Ana. É. Já me ouvem ou não? Sim, Agora pronto. sim, Então, Ana. então mantemos Peço como desculpa. estava, certo? Nada, não há Peço problema. desculpa. Portanto, o regulamento EU-INC, esta proposta legislativa, foi apresentada pela Comissão Europeia a 18 de março de 2026, portanto, foi há muito sentido pela Comissão Europeia, na sequência dos relatórios Draghi e Letta, como uma necessidade existente, uma necessidade para o mercado único europeu, em que se definiu, portanto, como uma prioridade legislativa atual, que está a ser negociada no Grupo de Trabalho de Direito Comercial, na fileira do Compete. Portanto, a presidência cipriota já agendou 9 reuniões, já decorreram 3, portanto, a próxima será no dia 18 de maio, e Portugal faz-se representar pelo Ministério da Justiça. Portanto, como eu disse há pouco, é uma prioridade legislativa atual da Comissão, para a qual tem mandato do Conselho do Parlamento Europeu, e a sua adoção é urgente e é previsível que seja adotada no final de 2026. Portugal tem tido uma posição de acompanhamento e de alinhamento com a Comissão Europeia e tem manifestado a sua preferência pela forma legal do regulamento, em detrimento até da diretiva.
Ana está sem som novamente. Ficamos sem som. Ana, estás sem som. Já me ouvem? Sim, sim. Portanto, vou repetir, peço desculpa. Portugal tem manifestado uma posição de alinhamento com a Comissão, na medida em que esta proposta simplificada deve acompanhar todo o ciclo de vida empresarial, para facilitar e captar o investimento e o financiamento e reforçar a competitividade europeia das empresas. Na verdade, estávamos a assistir, e estamos ainda a assistir a uma fuga das scale-ups e startups do contexto europeu para os Estados Unidos da América e China, outros mercados mais atraentes, onde o financiamento e o investimento é mais facilitado. Por outro lado, a digitalização é também uma tónica desta proposta, uma vez que visa reduzir toda a burocracia, excesso de burocracia que as empresas têm, para ultrapassar obstáculos e para se implementarem mais facilmente no mercado europeu. As negociações estão, portanto, a ser iniciadas. Como vos disse há pouco, já vamos para a quarta reunião, em que o Ministério da Justiça tem o lead neste processo de negociação. A Economia tem procurado apresentar os seus contributos a esta proposta, ouvindo os seus stakeholders também, e tem manifestado a preferência, como disse há pouco, pelo regulamento, ainda que tenha de momento, e enquanto não estiver, portanto, resolvidas algumas dúvidas, apresentado uma reserva geral de escrutínio. Na verdade, Portugal entende que pode haver algum risco de forum shopping por parte dos Estados-membros que procurem um tratamento fiscal mais favorável para as suas empresas. Vamos dar agora aqui só uma tónica, uma visão da posição dos outros Estados-membros relativamente a esta proposta. Foi pedido um parecer aos serviços jurídicos do Conselho relativamente à fundamentação da base jurídica para esta proposta. Portanto, a questão da escolha do regulamento não é unânime por parte dos Estados-membros da União Europeia, como é o caso da Finlândia, da Chequia, da Bulgária, Hungria, Eslovénia, Espanha, Polónia, Países Baixos e Látvia. Por outro lado, Portugal tem estado um pouco a acompanhar a posição francesa, só para vos dar aqui um exemplo, que são favoráveis à escolha do regulamento, uma vez que a escolha do regulamento, por ser diretamente aplicável aos Estados-membros, evitará a fragmentação do direito pelos Estados-membros. Ainda uma outra questão, as disposições sobre a insolvência devem ser integradas noutro contexto que não nesta proposta de regulamento. É o caso, tem sido a posição de França, Chequia, Estónia, Hungria, Polónia e Finlândia. Só para vos dar aqui também uma outra visão mais afinada de alguma posição dos Estados-membros. Espanha tem pugnado pelo conceito de empresas inovadoras, startups e scale-ups que devem ser flexíveis sob o ponto de vista quantitativo, mas já não qualitativo, portanto, sendo necessário conciliar os conceitos para efeitos da sua aplicação prática. Portanto, esta noção da empresa de scale-up, que é definida através da recomendação C 2026-1800, que há pouco a Silvia falou, que está disposta no artigo 88, não é não é vinculativa. Portanto, alguns Estados-membros, como o caso de Espanha, têm manifestado esta necessidade de se definir e afinar o conceito para que não haja divergências na aplicação da lei quando a proposta for aprovada. O Luxemburgo tem também demonstrado que esta proposta não deve ser limitada somente às empresas de inovação, mas também a empresas domésticas
que não sejam, essencialmente, mesmo as que não sejam de exportação. E, finalmente, Itália tem entendido que o apoio da proposta é demasiado abrangente e poderá levar a uma fragmentação geral em todos os Estados-membros. Portanto, como viram, ainda estamos numa fase em que há muitas críticas, há muita negociação a ser feita, muitos contributos que têm que ser dados pelos Estados-membros para se chegar depois ao consenso geral antes da proposta ser apresentada pelo Conselho para votação permanente. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Passamos agora para o nosso ponto 3 da agenda. Ok. E este diz respeito à rede dos SMEI-Voice e porquê nós estarmos a abordar esta iniciativa do 28º regime nesta rede. Portanto, na prática, o que é a rede? Não é? O que é a rede SMEI-Voice? Nesta rede de SMEI-Voice fazem parte os representantes nacionais para as pequenas e médias empresas. É um fórum consultivo europeu, foi criado em 2011 e tem exatamente como objetivo assegurar que a perspectiva das PME, e que no fundo é o grosso das empresas a nível europeu e nacional também, é integrada na regulamentação e nas políticas da União Europeia. Esta rede promove a consulta às PME a nível nacional, reforça a cooperação entre os Estados-membros e contribui para que as iniciativas da União Europeia tenham em conta realidades do tecido empresarial nacional, neste caso. Quem é o SMEI-Voi a nível nacional, ele tem sido assegurado pelo presidente do IAPMEI e cabe à DGE, neste caso a mim, o papel de Sherpa. Sherpa, portanto, aquela pessoa que está, no fundo, a ajudar o SMEI-Voi nas várias iniciativas e nos fundamentos da própria rede. Esta iniciativa do 28º regime, no fundo, foi uma proposta por Portugal para o Programa de Trabalhos da Rede para 2025-26. Foi selecionada depois pela própria rede como uma das prioridades para o trabalho futuro e Portugal, no fundo, assume então o papel de relator desta iniciativa. Isto significa o quê? Que, no fundo, está a procurar desenvolver trabalhos em articulação com a Comissão Europeia, em particular com a DigiGrow, bem como com outros Estados-membros e organizações empresariais para apurar junto das empresas, junto do tecido empresarial nacional e europeu, o que é que realmente são os obstáculos e o que é que se pensa sobre esta iniciativa. Este trabalho envolve também contributos da Polónia, Roménia, Luxemburgo e Malta e consta também com várias organizações empresariais europeias, nomeadamente a SME United, a Business Europe, Eurochambers, Cooperatives Europe, European Small Business Alliance e a European Entrepreneurs. Portanto, nós, no fundo, criámos um grupo de trabalho onde estamos junto do nosso tecido empresarial a procurar desenvolver e a responder àquilo que nós fizemos, que foi inicialmente constituir um questionário não só para os outros Estados-membros, mas também para as organizações empresariais nacionais e tentar obter daqui contributos nacionais de uma forma coordenada para que sejam depois debatidos a nível europeu. E aqui, obviamente, quantas mais respostas nós tivermos, maior a influência das empresas portuguesas neste processo de definição das políticas da União Europeia. E agora, relativamente a este questionário, passo a minha palavra à Paula Sobral, que nos vai apresentar então o questionário que foi divulgado para as empresas. Paula, por favor. Paula, estás sem som. Estás sem som, Paula. Peço desculpa. Então, estava a dizer que em termos práticos, ou mais, em termos teóricos não tenho muito mais a acrescentar, de facto, àquilo que já foi dito. Portanto, no âmbito da rede e no âmbito do projeto que nós estamos a desenvolver, que vai culminar até ao final do ano, num relatório, onde nós vamos tentar apresentar nesse relatório, portanto, as conclusões
que esperamos conseguir tirar dos inquéritos que mais à frente vos vamos apresentar e que apelamos a todos à vossa participação, porque se a amostra não for significativa não conseguimos tirar conclusões sobre a percepção das empresas e das estruturas associativas sobre o 28º regime. No fundo tem duas vertentes, portanto irá combinar num relatório com a percepção das empresas e eventuais recomendações para os decisores políticos. No fundo, quais são as políticas que poderão serem lançadas para ajudar as empresas a aderir ao 28º regime e, por outro lado, até ao final do ano, neste processo de negociação, seria muito importante contar com os vossos contributos. Como já viram, esta é uma negociação que está a ser bastante difícil e bastante complicada, e se não tivermos a percepção dos stakeholders, não conseguimos definir a nossa posição nacional e tentar influenciar a negociação a favor das nossas empresas. Pronto, para o efeito, nós desenvolvemos aqui na DGE dois inquéritos, um que foi direcionado para os Estados, para os SME-Voice, para cada um dos SME-Voice, que deverá responder ao inquérito, no fundo, numa perspectiva mais abrangente, mais de política, do que é que já está a ser feito em cada um dos Estados-membros relativamente a este regime, o que é que pensam fazer, e outro mais específico para as empresas e para as estruturas associativas. O prazo, portanto, está-se a aproximar o fim do prazo do questionário, já dia 15 de maio. Infelizmente não estamos a ter assim tanta resposta como gostaríamos e por isso apelávamos à vossa participação. Nós vamos tentar agora, aqui juntamente até com a minha colega Silvia, portanto, abrir o próprio relatório para perceberem. Ele é extenso, mas a maior parte das questões é de escolha múltipla, portanto não é assim tão difícil de preencher, para terem uma noção, não sei se eventualmente alguns de vocês já abriram, já têm algum contacto com o questionário. Olá, como a Paula disse, nós íamos se calhar tentar aqui passar pelo questionário. Eu vou colocar o link do questionário aqui no nosso chat da reunião, até se alguns de vós quiserem entrar e em simultâneo participar e preencher, se sentirem que têm essa disponibilidade, nós poderíamos fazer isso já. Vou só aqui colocar no chat, dê-me só um segundo, colocar aqui na conversa o link. Aqui está. Penso que poderão aceder diretamente no link que eu estou a partilhar. E íamos só aqui mostrar um pouco o que é que está previsto neste questionário. O questionário nós realizamos numa plataforma da Comissão Europeia, que é o EU Survey, e disponibilizamos aqui uma resposta em inglês, mas também tem aqui a opção em português, que se quiserem, para algum se sentirem mais facilidade, também podem... Sendo, no entanto, desejável que as respostas fossem em inglês de preferência, não é? Mas se não quiserem, poderão fazê-lo em português, sim. É isso, de preferência, se puderem responder em inglês, facilita depois o nosso trabalho de análise, mas que isso não seja uma limitação. Portanto, se quiserem, podem usar o português. Eu, neste caso, vou deixar aqui a língua em inglês, porque é o mais comum. Silvia, deixa-me só acrescentar uma coisa. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Porque eu sei que há, pronto, é que já houve uma consulta pública, como sabem, que já está encerrada, mas a perspectiva deste questionário é muito diferente da consulta pública. Portanto, a consulta pública ia muito às especificidades da lei, questões mais técnicas. Este questionário é mais um questionário de percepção das dificuldades que perspectivam que possam enfrentar, dos desafios, se tem os entraves, portanto é um bocadinho complementar, para não pensarem, pronto, tem mais um questionário, vamos responder mais ou menos a mesma coisa, não é de todo, é complementar no fundo à consulta pública. Sim, a Paula tem razão, até porque as perguntas vão muito mais direcionadas ao que são dificuldades e oportunidades que possam encontrar com este regime. Se acederem ao questionário, e convido a que quem puder que o faça,
Aqui tem uma introdução e o questionário, embora pareça que tenha muitas questões, na verdade há questões que só ficam disponíveis em função da resposta. Portanto, aqui, nesta primeira, é só preencher que concordam com o processamento dos dados e aqui depois podem selecionar o nome, o e-mail e o país. Neste caso, Portugal, eu vou pôr aqui DGE e o meu e-mail. Neste momento, por acaso, mudou. Já agora, nós já éramos de Gaia, agora já temos um e-mail de Direção-Geral da Economia. Economia, já não sei escrever o meu próprio e-mail. Aqui está. Portugal, selecionando aqui, e depois há aqui uma opção, e por isso é que nós achamos que é muito importante. Também pode ser respondido por empresas ou por entidades, por associações. Gestoras. Se selecionarem empresas, abre um conjunto de campos diferente do que acontece quando seleciona associações. Associações, eu até vou abrir, aparece um campo muito mais aberto, mais pequeno, não tem tantas especificidades, mas tem aqui a possibilidade de depois responderem a algumas questões que consideramos pertinentes. No caso das empresas, que é o que vamos testar agora, dá para selecionar o nome da empresa. Eu vou pôr aqui um nome ABC, só para exemplificação. Podem selecionar o ecossistema, por exemplo, imaginando que é uma empresa na área da saúde, por exemplo, que é uma pequena empresa e que era uma startup, mas pode ser ADA, se não se enquadrar. E aqui que é uma empresa nova, que está previsto, está no mercado doméstico. Depois aqui são algumas questões para caracterizar o nível de digitalização da organização. Aqui vou pôr abaixo, é melhor exemplo, e aqui também, aqui tem nível de inovação. Se tiverem alguma dificuldade, nós temos aqui alguma explicação do que é que pode considerar-se baixa inovação. E depois aqui, se já decidiu levar a empresa para outro país da União Europeia, vou pôr aqui que não. E aqui agora começam as barreiras. Pronto. As barreiras que encontram quando tentam entrar noutro Estado-membro da União Europeia. Aqui podem selecionar várias, portanto, sempre que tem um quadrado, dá a opção de selecionar várias aqui, ou other. Portanto, só se puserem other é que aparece um campo para especificar a indicação. Caso não esteja aqui prevista a opção que consideram ser a que se aplica, podem colocar ali. De outra forma, é só avançar. Aqui, depois, tem a ver com a familiaridade do 28º regime, se já conhecem, se não conhecem. Aqui vou pôr que não. E se consideram que deve ser mais promovida. Aliás, são dois, o objetivo é também promover este regime. Se quiserem, nesta fase, ir colocando alguma questão sobre o inquérito, podem fazê-lo também. Sim, no fundo eu só queria acrescentar relativamente ao primeiro capítulo que a Silvia apresentou, é um bocadinho para percebermos a tipologia de empresa e eventualmente perceber algumas questões, desafios por tipologia de empresa e pela sua própria maturidade digital, inovadora, etc., para ver se conseguimos ter uma amostra representativa e perceber cada tipo de empresa, quais são os desafios ou as dificuldades que antevê relativamente à aplicação do 28º regime. Portanto, são 3 perguntas muito simples. Sim, para de alguma forma depois isso poder ser acautelado ainda nos contributos que vamos enviar para esta negociação que está em curso. Pronto, continuando, aqui, se já conhece, eu vou pôr aqui que deve ser promovido, é o tipo de sessão que nós estamos a fazer agora, e como é que consideram que pode ser promovido. Pronto. E vou selecionar alguns. Avançando, aqui é sobre a relevância de um regime deste tipo. Neste caso, eu vou pôr que não sei, por exemplo. Podem colocar aqui comentários, mas neste caso não é obrigatório. Se estão a considerar a adoção, portanto, vou pôr aqui que não sabem.
por exemplo. Portanto, o questionário, embora tenha muitas perguntas, ele até avança rápido em função daquilo que decidem ou não decidem escolher, não é? Porque há muitas que só abrem, é o caso aqui, se eu pusesse depends, ele abre uma extra, mas se eu não puser, porque não se aplica, é mais rápido. Aqui, as principais razões que podem influenciar a decisão face à adoção do regime, por exemplo, vou pôr aqui os estándares ou a certeza legal, a previsibilidade legal, por exemplo. Tem aqui várias opções que nós já tentámos, de alguma forma, definir aquelas que pensámos que pudessem fazer sentido para também facilitar um pouco quem está a responder. E aqui que se a entidade está ou não preparada. Vou pôr aqui que, por exemplo, está no meio. Aqui, quais os principais desafios que a organização antecipa? Eu vou pôr aqui, por exemplo, ter 2 sistemas, só um exemplo, e quais os benefícios. Por exemplo, vou selecionar este só para avançar. O tipo de apoio que consideram que as organizações nacionais ou da União Europeia podem fornecer para facilitar a adoção deste regime, e aí impacta depois também o que pode ser o nosso trabalho e o nosso apoio no futuro. E no próprio relatório, poderemos, com base nas respostas que tivermos, propor recomendações de medidas, não é? Para apoiar as empresas. Certo. E aqui, quais as principais expectativas? Eu vou pôr aqui qualquer coisa e vou avançar. Depois aqui, sobre o regime, é o INC, portanto, a estrutura societária diferente. Como é que vem o nível de preparação do Estado-membro, neste caso Portugal, para acomodar esta medida? Vou pôr aqui, por exemplo, que não sei, vou pôr aqui, é muito bom, imaginando que era muito bom, não sei, não vos quero, não sei, vou pôr não sei. E depois aqui, quais os elementos que é necessário mudar em termos legais? Por exemplo, este aqui. Quais são os aspectos que devem ser priorizados para serem clarificados ou que necessitem de um ajuste? Por exemplo, aqui. E o que é que já está previsto, do que já está previsto neste projeto de regulamento, o que é que acham que é muito importante? Por exemplo, isto são algumas questões que já estão previstas, a digitalização de tudo, de todos os aspectos, ou ferramentas mais avançadas de financiamento, mais adequadas às startups ou scale-ups, por exemplo. Depois aqui é sobre aquela questão da inovação, da definição de empresas inovadoras, que é a recomendação que acompanha o pacote da Comissão do 28º Regime. Como é que o ecossistema nacional está alinhado, se está ou não está, na vossa percepção, e quais são os ecossistemas mais afetados por esta definição. E pronto, este é o questionário. Depois é uma questão de submeterem a seguir. Queríamos só passar um pouco para verem. Pensamos nós que é bastante acessível e fácil de preencher. De qualquer forma, qualquer dúvida que tenham, eu agora vou tirar aqui. Qualquer dúvida que tenham, nós também estamos disponíveis para esclarecer as questões que vão surgindo. E eu não sei se a Paula quer continuar aqui, que temos aqui a outra questão do convite à apreciação. Sim, pronto, só acrescentar que relativamente ao inquérito, obviamente, se tivessem selecionado, como a Silvia disse, que era uma estrutura associativa, aparece, portanto, um conjunto de questões muito inferior, portanto, não tenho bem presente de cabeça, mas são poucas questões. Já agora, se calhar. Posso mostrar. Se aqui, em vez de eu ter selecionado empresa, tivesse vindo para a associação, e se selecionarmos, também pede o nome da associação, pede à mesma o setor, vou pôr aqui um qualquer, quais são as principais preocupações dos membros da associação sobre o 28º regime,
se este regime acompanha ou dá resposta às necessidades das PMEs tradicionais. Vou pôr aqui. Quais são os principais desafios das PMEs na adoção deste regime e que tipo de suporte é que as associações estão disponíveis para dar às empresas na adoção do regime. Aqui, como consideram a relevância para aumentar a competitividade das empresas, quais os aspectos do pacote legislativo, que são aqueles 3 documentos que nós falámos, que carecem de mais atenção ou que deve ser dado mais enfoque nesta negociação, e se têm mais alguns comentários a dar. Portanto, o questionário das associações é muito mais curto, é este. Sim. Mas pronto, queríamos também que vissem, vou voltar aqui à apresentação. Pronto, só dizer que existe ainda no site da Comissão, portanto está aí também disponível o link para eventuais contributos adicionais que queiram dar e que são livres de dar nesse convite à apreciação, que está aberto até 25 de junho. E, portanto, neste momento é o que nós temos disponível para, a partir destes instrumentos, possam demonstrar as vossas dificuldades, os vossos constrangimentos, tudo o que pensa, para nós podermos definir uma posição nacional e tentar influenciar a negociação. Basicamente é isso. Nós temos aqui um espaço agora de alguma questão que queiram colocar sobre algum dos aspectos que foi aqui apontado. Portanto, caso tenham alguma questão, agradecemos que agora coloquem e nós tentaremos responder. Estamos aqui com uma mão no ar. Mariana Palpério, se quiser, faz favor. Olá, bom dia a todos. Obrigada pela apresentação detalhada e do inquérito, que realmente, do lado da Blue Bio Alliance, que é a associação sem fins lucrativos para a qual trabalho e que representa o setor da biotecnologia, é extremamente relevante este tópico, porque diariamente temos estes desafios com as startups, com as spin-offs, com as PMEs, que querem crescer, que querem integrar-se e convergir para o tecido empresarial europeu. Portanto, foi excelente esta sessão e gostava há aqui muitas dúvidas, ok, que vou tendo baseado na experiência acumulada que temos dos mais ou menos 200 associados que representamos, e vou explorar também os documentos para responder ao inquérito. Mas surge-me aqui uma questão de base que provavelmente estão nos documentos, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas este regime obriga sempre à criação de uma empresa num Estado-membro, ou seja, tem que haver sempre uma sociedade anónima, uma sociedade por cotas, em qualquer um dos Estados-membros, para depois ter o acesso a este mecanismo. Ou não, e isto é uma empresa que qualquer pessoa, mesmo não tendo já uma empresa com responsabilidade jurídica no seu Estado-membro, com a responsabilidade de reporte no seu Estado-membro, pode pedir e fica como uma empresa europeia. Esta é uma questão de base para mim, provavelmente pode estar em alguma da informação, mas se vocês soubessem responder-me, ajudava aqui também a perceber os benefícios e possíveis constrangimentos desta situação. Eu não sei se vamos receber mais perguntas ou se vamos respondendo logo a partir daquelas surgem. Se calhar, se a Ana nos pudesse ajudar aqui nesta questão. Ana, tens conhecimento aqui? Sim, eu penso que, portanto, a sediação num Estado-membro é necessária. Mas, portanto, o regime está previsto para qualquer empresa. Portanto, seja constituída de que forma for, poderá beneficiar deste regime. Portanto, este regime é suposto acompanhar todo o ciclo da vida empresarial, portanto, não é só na fase da constituição, mas poderá ser também numa fase posterior em que a empresa possa realmente depois alterar o seu estatuto, enfim, acomodar o seu pacto social e depois poder beneficiar deste regime. Não sei se respondi à sua questão. Sim, ajuda bastante, ou seja, a empresa tem que ter sempre um pacto social, Sim.
uma constituição num Estado-membro para depois, no fundo, ter quase um reconhecimento, digamos, um reconhecimento de que é uma empresa europeia e que pode estar em igualdade de circunstâncias com outras empresas europeias. Se Sim. entendi bem. Sim. Se me permitem uma outra questão e já passo a palavra à colega, porque a outra pessoa, porque de facto estes tópicos são realmente relevantes. Portanto, quando falamos nesta empresa, não é? Nesta certificação, neste reconhecimento, eu já se calhar chamava-lhe ainda assim um reconhecimento, como é que distinguimos dentro do mesmo as startups, as scale-ups, os próprios critérios de PME que já existem, não é? Ou seja, isso vai ser tudo mantido na mesma, mas essencialmente uma startup e uma scale-up, há aqui alguma. Como é que distinguimos para tratarmos de forma diferente em termos de financiamento ou até de inovação, porque se trata aqui muito de inovação, não é? Diferentes estágios de inovação. Como é que isto pode ser previsto nesta. Ou seja, a ideia é convergir, não é? Mas estamos a pôr vários tipos de empresas, diferentes estádios, todas no mesma, digamos, página, não é? Há aqui, do vosso conhecimento exaustivo, há aqui alguma forma de se diferenciar, de potencializar uma scale-up? Para já nesta fase ainda não conseguimos ter essa percepção, porque como percebeu ainda estamos na fase de a própria definição, não é, de startup, scale-up, etc., não está a ser consensual entre os Estados-membros, não é? E está a gerar, portanto, algum debate, portanto, não sei se a Ana tem alguma coisa que possa acrescentar, mas para já acho que ainda é prematuro. É um dos aspectos que nós Pelo menos da podemos nossa também parte ainda pedir. não conseguimos, sim. Sim, eu acho que é um dos aspectos que nós podemos também pedir, é para que estes assuntos serem clarificados, não é? Estas questões que nos levantam também são questões que nós podemos depois levantar a seguir, que é Sim. pedir que estas clarificações sejam feitas pela Comissão Europeia. E isso é um aspecto que nós vamos aqui apontar também. Podemos então no próprio formulário manifestar estas questões e dúvidas que temos, não é? Claro que Há sim. espaço para isso Claro no que lado sim. das associações, não é? Porque vimos o lado das Sim. empresas. Ok, muito obrigada, eu gostei muito, obrigada. Agora, Anabela, temos aqui, penso que a seguir é Pedro Bravo. Muito Está bom aqui. dia, Bom dia. muito obrigado. Pedro Bravo, do Produtec, Cluster das Tecnologias de Produção. Eu respondi já ao vosso inquérito e li aquilo que foi possível ler do documento. E fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, as SAs estão excluídas deste regime, pareceu-me, mas gostava da vossa confirmação. A segunda questão é que este regime destina-se fundamentalmente às startups e possivelmente scale-ups e numa perspectiva de resolver os problemas de financiamento da inovação no espaço europeu. Do meu ponto de vista, esquecem-se aqui um bocado de todas as empresas existentes, que não startups e scale-ups, e não vejo como favorecer as transações transfronteiriças sem haver alguma determinação a nível fiscal, nomeadamente em termos de aplicação das regras de IVA, que podem diferir de país para país e que, neste momento, são barreiras que existem ao mercado único. Deixe-me dar um exemplo muito concreto. Uma empresa que venda um produto, tem um serviço de instalação em algum Estado-membro, pode obrigar à constituição do número de contribuinte nesse outro Estado-membro para fazer a instalação desse produto. E, portanto, estamos aqui a aumentar exponencialmente a carga administrativa e a complexidade. Se isto não for resolvido, fica uma grande parte das questões do favorecimento das trocas transfronteiriças por resolver. Está mesmo excluída a questão fiscal ou estas inputs podem ser ainda favorecedores de uma revisão desta posição?
Eu diria sim que todos os inputs ainda podem ser, e é esse o processo que está em curso. Não lhe conseguimos dar já certezas absolutamente nenhumas neste momento, mas apelávamos e dizíamos que sim, que esses inputs ainda são muito preciosos para nós tentarmos influenciar, sim. Sim, aliás, foi essa uma das razões para nós fazermos esta sessão e para estarmos aqui tão envolvidos neste tema, é porque achamos que há muita questão que precisa de ser ainda clarificada para efetivamente beneficiar todas as empresas. Neste caso, estamos com a preocupação das nossas empresas nacionais, né? Para que possam todas E aceder. obviamente que nós, enquanto Ministério da Economia, precisamos de todos os vossos inputs para podermos levar a nossa posição, não é? E tentar influenciar o mais possível, não é? Muito obrigado. Conseguem-me responder só, por favor, se as SEs estão excluídas desse regime jurídico ou não? Não, Eu assim, tendencialmente diria que não, que este regime estará exatamente, não feito estão para excluídas. para toda a tipologia de empresas, sim. Exatamente. E a questão do tratamento fiscal é uma questão importante que faço chegar, porque, quer dizer, esses aspectos fiscais, como pertencem à soberania dos Estados-membros, diria, infelizmente, não estão abrangidos nesta proposta, o que tem sido realmente uma crítica que tem sido feita a esta proposta. Muito obrigado. Agora de seguida temos aqui, tenho aqui João Pombo Lopes, penso que é. Bom dia a todos e muito obrigado por esta sessão de esclarecimento. Eu estou aqui em representação de uma associação empresarial, a ANIC, para a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, portanto estamos a falar de empresas produtoras de conservas de peixe, não estamos a falar de scale-ups ou startups. E, de qualquer maneira, eu fiquei aqui com uma dúvida também de base, que tem a ver não com a questão do questionário, mas tem a ver com o regime em si. A dúvida que eu tenho, porque tinha outra, mas entretanto já foi respondida, a dúvida que eu tenho é se uma empresa que já existe, por exemplo, que já está constituída no âmbito do direito português, por exemplo, uma sociedade por cotas ou uma sociedade anónima, independentemente de ser startup ou scale-up, porque a legislação, digamos, o Código das Sociedades Comerciais não prevê esse tipo de diferenças, não é? Prevê várias formas societárias, mas não startups e scale-ups. Portanto, se uma empresa que já existe, se pode adotar este regime, ou se este regime, no fundo, é só para empresas portanto, que serão constituídas já quando este regime estiver em vigor. A ideia com que fiquei, e tenho que confessar que vi que antes desta sessão, que estive a tentar resumidamente ler o máximo e até recorrendo a uma ferramenta de inteligência artificial, fiquei com a ideia de que efetivamente as empresas que já existem, neste caso sociedades anónimas e sociedades por cotas portuguesas, que poderão depois aderir a este regime e passar a ser, em vez de terem o limitado ou SA no fim, passa a ter EU, Inc. Mas de qualquer maneira, já agora era a questão que eu gostava de colocar, ou seja, se isto se vai aplicar apenas a empresas que sejam constituídas desde o início ao abrigo deste regime, ou se aquelas empresas que neste momento já existem no âmbito do direito português se podem também, se poderão aderir a este regime, e eu penso que, digamos, ainda não há propriamente uma resposta, mas eu fico na dúvida se, por exemplo, a empresa deixa de ter no final o SA ou limitada e se passa a ter o EU Inc. A segunda questão, que eu admito que não seja possível agora dar o tipo de esclarecimento, é que estas empresas não deixam de ter que cumprir
o direito do Estado-membro onde tem a sua sede. Ou seja, o INC terá sempre de cumprir, por exemplo, a legislação laboral portuguesa, terá que cumprir a legislação fiscal portuguesa. Portanto, isto confesso que me deixa algumas dúvidas sobre se efetivamente, ou melhor, qual é que é a grande vantagem deste novo regime. E eu esta segunda questão admito que seja um bocado complicada, porque o processo ainda está em andamento, mas de qualquer maneira, se me conseguissem pelo menos responder à primeira, ou seja, se efetivamente as empresas que já existem podem depois adotar este regime, não deixando de ser empresas portuguesas e matriculadas numa conservatória do Registro Comercial Português, mas se podem adotar este regime, ou se isto é apenas aplicável a empresas, portanto, que já sejam constituídas desde a sua nascença ao abrigo deste regime. Muito obrigado. Sim. Não sei, Silvia, queres que eu responda? Pronto, Por favor. de acordo com o que a proposta, e refiro proposta porque não há muita coisa que vai ser alterada, ela aplicar-se-á a todo o ciclo de vida empresarial. Portanto, não o que quer dizer que a empresa, a tal sociedade de cotas que referiu, penso que foi esse o exemplo, poderá, alterando o seu pacto social, beneficiar deste regime. É o que está previsto. Se depois vai ter a designação de WINC ou sociedade por cotas ou sociedade anónima, no final ainda não sabemos. E só relativamente aqui à segunda questão, afloro, portanto, que algumas áreas, como o direito fiscal e o direito laboral, ficarão de fora. Portanto, a aplicação é do Estado-membro da empresa. E, portanto, tem sido uma das críticas que tem sido feita aqui aos aspectos da proposta, não é? Que têm sido já apresentadas no âmbito da negociação. Eu se calhar complementava só uma coisa, e em princípio sim, isto inclui as empresas já existentes. No fundo, este é um 28º regime, ou seja, é um regime opcional para além dos 27 que já existem, e esses vão continuar a existir. Aquilo que eu diria, estava a falar, que vantagem é que pode haver? Uma vantagem é, por exemplo, tem uma empresa, está em Portugal, pode abrir, por exemplo, outra na Alemanha. Vamos imaginar uma coisa completamente diferente, não tecnologia, mas, por exemplo, têxtil, o que quer que seja. Está a ver que houve custos, obviamente, porque há custos diferenciados entre as aberturas das empresas nos vários países, mas tem esses custos de abertura e depois quer um encerramento. O encerramento, por exemplo, na Alemanha implica tem que encerrar por completo. Enquanto aqui em Portugal pode, por exemplo, deixar, a empresa continua aberta e não tem atividade. Pode ficar sem atividade. Esta é uma diferença. O que nós pretendemos aqui, de alguma forma, é que haja uma simplificação. Que haja uma simplificação para as empresas, quer estejam em Portugal, quer estejam em Espanha, quer vão para a Finlândia, portanto, que haja aqui uma maior facilidade de abertura e de crescimento das próprias empresas no mercado único. Agora, todos estes critérios, ou seja, estas dúvidas que vocês têm, nós também temos muitas, à medida que, obviamente, a negociação vai decorrendo, porque muitas vezes focamos em questões específicas e, portanto, para aí é isso mesmo que nós necessitamos. Nós necessitamos da vossa ajuda, dos vossos contributos, das vossas dúvidas, exatamente, para também nós conseguirmos, junto à Comissão Europeia, colocar as mesmas dúvidas e tentar depois ter alguma conclusão que de alguma forma possa ajudar em termos nacionais. E este é o objetivo, assim, às vezes mais do que conseguirmos responder a todas as vossas dúvidas que não conseguimos no momento, é saber quais são as vossas preocupações para então nós também colocarmos as mesmas no âmbito europeu e das redes onde nós pertencemos e dos grupos onde nós estamos. Eu diria que já passámos também estamos a passar o prazo da reunião, o tempo. Eu diria que não havendo mais questões, não vejo aqui nenhuma, que Anabela, poderias fazer o encerramento
E qualquer questão depois podem sempre colocar-nos, mas a Anabela vai falar disso de seguida. Sim, na prática o que eu queria era agradecer, era no fundo dizer que os próximos passos são exatamente estes. É um processo de construção, o vosso contributo é fundamental para influenciar esta posição nacional, as vossas dúvidas também para contribuírem, porque assim, não é só a economia, obviamente que está neste processo, a nossa preocupação são as empresas, mas existem outros ministérios que têm, até eventualmente poderão responder a questões que vocês colocaram aqui e que é esta troca também interministerial que é importante e que nós temos que saber o que é que está a ser pensado nas finanças, na parte jurídica, etc. Portanto, nós vamos continuar a acompanhar este tema, vamos continuar a representar Portugal nos fóruns europeus e apelamos mais uma vez à vossa participação e à resposta do questionário. Parece que não é importante, mas vai ser bastante importante para nós conseguirmos depois construir dentro da própria rede do SME Envoy um relatório que o mesmo poderá também ter alguma influência no próprio processo de negociação que está a decorrer. Portanto, mais uma vez, só vos queria agradecer a participação e a vossa presença. E outra coisa, independentemente do questionário e da vossa resposta, caso haja algum contributo que considerem essencial, dúvidas que tenham, continuem, mandem para nós, têm aqui os nossos contactos, para de alguma maneira também nós ficarmos com essas informações que nos podem servir em negociações futuras e nos processos e no processo que está a decorrer. Portanto, pela minha parte, muito obrigada e espero que tenha sido proveitoso de alguma forma também este bocadinho que tivemos aqui. Muito obrigada. Vou então dar por encerrada a sessão e obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.